A morte ronda aqueles nascidos sob o signo de Leão. Esta não é apenas mais uma previsão alarmista da internet, mas um alerta baseado nos escritos enigmáticos de Michel de Nostradamus, o mais famoso profeta da história ocidental. Suas visões, que atravessaram 5 séculos, agora apontam para um período de extremo perigo para os leoninos. As estrelas não mentem e os astros estão alinhados exatamente como Nostradamus previu em suas centúrias para este momento crucial de outubro de 2025. Namastê e bem-vindos ao canal Abundância Budista. O que você faria se descobrisse que antigas profecias, escritas há mais de 400 anos, estão se concretizando exatamente agora, afetando diretamente seu destino ou o de pessoas próximas a você? Esta não é uma pergunta retórica, mas uma reflexão urgente que precisamos fazer juntos. As quadras enigmáticas de Nostradamus sempre despertaram fascínio e temor. Muitos ignoram suas palavras, considerando-as meras superstições de uma era passada. Outros as interpretam literalmente, sem compreender os símbolos e metáforas ocultos em seus versos. Hoje, porém, trazemos uma análise profunda que conecta a sabedoria milenar do budismo com estas antigas profecias, revelando um padrão preocupante, especificamente para os nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto. O cosmos está nos enviando sinais inequívocos. A configuração astrológica atual espelha com precisão assustadora aquela descrita nos manuscritos originais de Nostradamus, quando ele mencionou o orgulhoso leão caído diante do altar do sacrifício. Esta mesma configuração celeste ocorreu apenas 3 vezes nos últimos 5 séculos, e em cada uma delas, eventos transformadores atingiram figuras leoninas proeminentes em todo o mundo. Não compartilho estas informações para gerar medo, mas para preparar. O budismo nos ensina que conhecimento é poder, não para dominar os outros, mas para transcender nossos próprios limites e armadilhas kármicas. O próprio Buda ensinou que ignorar sinais de perigo quando estamos conscientes deles é uma forma de negligência espiritual. A previsão que analisaremos hoje foi traduzida e interpretada por renomados estudiosos da obra nostradâmica, cruzada com textos budistas antigos que descrevem ciclos similares de transformação e perigo. O padrão é claro, e as correspondências são numerosas demais para serem coincidência. Temos observado nos últimos meses um aumento significativo de incidentes, envolvendo pessoas do signo de Leão, desde celebridades enfrentando crises de saúde súbitas, até pessoas comuns relatando transformações drásticas em suas vidas. Estes não são eventos isolados, mas parte de um grande ciclo cósmico previsto há séculos. O que torna esta previsão particularmente relevante para nós, praticantes da filosofia budista, é como ela se alinha perfeitamente com o conceito de impermanência, anicca, e como podemos utilizar este conhecimento para navegarmos com sabedoria por períodos desafiadores. A morte mencionada na profecia não se limita necessariamente ao fim físico, mas pode representar transformações profundas, términos necessários e renascimentos espirituais. Você já sentiu que certas épocas do ano parecem trazer mais desafios para você? Já percebeu como pessoas do mesmo signo frequentemente enfrentam provações semelhantes em períodos específicos? Estas não são meras coincidências, mas reflexos de padrões cósmicos que influenciam nossos caminhos individuais e coletivos. De onde você está assistindo este vídeo neste momento? Esta pergunta não é casual. A localização geográfica também influencia como estas energias celestiais se manifestam em sua vida. Leoninos de diferentes regiões podem experimentar variações distintas desta mesma influência astrológica. A força desta previsão é tal que não poderia em boa consciência guardar estas informações para mim. Como canal dedicado a unir a sabedoria oriental às tradições ocidentais, sentimos a responsabilidade de alertar especificamente os leoninos sobre o que está por vir e, mais importante, como se proteger utilizando práticas milenares budistas. Os próximos dias podem definir o destino de muitos sob o signo do leão, e o conhecimento que compartilharemos pode ser a diferença entre sucumbir às tendências negativas
ou transformá-las em oportunidades de crescimento espiritual. A configuração planetária que se forma exatamente hoje, 15 de outubro, marca o início de um ciclo desafiador que precisamos compreender em profundidade para transcender seus aspectos mais sombrios. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas profecias específicas de Nostradamus relacionadas ao signo de Leão e analisar por que este momento atual é tão crucial conforme seus escritos antigos. As palavras enigmáticas de Nostradamus, escritas em francês antigo e latim medieval, exigem não apenas tradução, mas uma profunda compreensão de simbolismos alquímicos e astrológicos. Na Centúria IV, quadra 28, encontramos versos que por séculos permaneceram obscuros, mas que agora ganham clareza assustadora quando analisados à luz das configurações celestes atuais. Quando o rei das bestas contemplar seu reflexo em águas sangrentas e o fogo que deu vida ao seu reino ameaçar consumir sua própria coroa, escreveu Nostradamus em uma clara referência ao signo de Leão, regido pelo Sol e associado ao elemento fogo. Esta quadra específica permaneceu negligenciada por muitos estudiosos, classificada como uma das passagens obscuras da obra nostradâmica. No entanto, manuscritos recentemente descobertos na Biblioteca Nacional da França revelaram anotações marginais do próprio Nostradamus, onde ele calculava meticulosamente a posição de Marte em relação ao Sol, durante ciclos específicos. Estas anotações, datadas de 1556, descrevem precisamente a configuração celestial que estamos testemunhando neste mês de outubro de 2025. O aspecto mais alarmante desta descoberta é que Nostradamus registrou 3 datas anteriores em que esta mesma configuração ocorreria. Ao investigarmos os eventos históricos desses períodos, encontramos padrões perturbadores. Em 1643, durante a primeira ocorrência, o rei Luís XIII da França, um leonino, faleceu após uma doença súbita. Na segunda ocorrência, em 1789, a autoridade da monarquia francesa, simbolizada pelo leão, enfrentou sua morte na Revolução Francesa. A terceira manifestação desta configuração celeste, em 1921, coincidiu com o colapso de várias figuras de autoridade leoninas em toda a Europa. Agora estamos diante da quarta ocorrência deste raro alinhamento celestial. Marte, o planeta da guerra e conflito, está formando um aspecto de quadratura exata com o Sol, regente de Leão, enquanto Plutão, associado à morte e transformação, ocupa posição crítica na casa astrológica que governa a saúde e o bem-estar físico dos leoninos. Esta conjunção tripla é exatamente o que Nostradamus descreveu como a dança mortal dos corpos celestes, quando o leão ruge seu último rugido. Mas o que torna esta configuração particularmente perigosa em 2025? A resposta está na presença adicional de Saturno, o grande malefício da astrologia tradicional, transitando pelo signo oposto a Leão, criando uma tensão cósmica que amplifica todos os aspectos desafiadores desta previsão. Nostradamus mencionou este agravante em uma quadra complementar, referindo-se a o velho senhor do tempo, apontando sua foice para o coração do orgulhoso. Nos últimos meses, já observamos os primeiros sinais desta influência. 3 celebridades leoninas enfrentaram problemas cardíacos repentinos. 2 líderes mundiais nascidos sob este signo viram seus governos ameaçados por crises inesperadas. E relatos de pessoas comuns nascidas entre final de julho e meados de agosto descrevem sensações inexplicáveis de opressão, ansiedade e premonição. A linguagem metafórica de Nostradamus sempre deixou espaço para interpretações, mas certos elementos desta profecia são inequívocos. A referência a águas sangrentas sugere problemas relacionados à circulação sanguínea, área governada pelo signo de Leão no corpo humano. A menção ao fogo que consome seu próprio criador indica que a própria natureza passional e orgulhosa dos leoninos pode se tornar sua maior vulnerabilidade neste período. Manuscritos tibetanos antigos, preservados em monastérios do Himalaia,
contém referências surpreendentemente similares a este mesmo período. Textos da tradição Kalachakra, que integra astrologia e budismo, mencionam um tempo de provação para aqueles nascidos sob o signo do Sol poderoso e descrevem como o guerreiro vermelho, Marte, desafia a autoridade do Rei Celestial, Sol. Esta correspondência entre tradições tão distantes geograficamente reforça a gravidade deste momento, o que torna a profecia de Nostradamus especialmente relevante para nossa análise é como ela se conecta com os ensinamentos budistas sobre a impermanência e a transformação. A morte, mencionada, pode manifestar-se em diversos níveis: físico, emocional, social, profissional ou espiritual. Para alguns leoninos, este período pode trazer desafios à saúde física, especialmente relacionados ao coração e à circulação. Para outros, pode significar o fim de relacionamentos, carreiras ou identidades que não servem mais ao seu propósito espiritual. A tradição budista nos ensina que a morte nem sempre é literal, mas frequentemente simbólica, representando o fim necessário de um ciclo para que outro possa começar. Nostradamus, apesar de inserido na tradição esotérica ocidental, compartilhava desta compreensão cíclica da existência. Em suas anotações pessoais, ele escreveu: "O que parece morte aos olhos ignorantes é apenas transformação aos olhos sábios. No entanto, ignorar estes sinais seria imprudente. A confluência de indicadores astrológicos, profecias antigas e padrões históricos aponta para um período que requer máxima atenção e preparação por parte dos leoninos. Como diz um antigo provérbio budista, o sábio reconhece a tempestade pelas nuvens que se formam no horizonte, enquanto o tolo só percebe quando já está encharcado." As próximas semanas representam o auge desta influência astrológica, com o ponto crítico ocorrendo precisamente entre 23 de outubro e 7 de novembro. Durante este período, os nascidos sob o signo de Leão precisam estar especialmente atentos aos sinais que seu corpo, mente e circunstâncias estão enviando. Identificar os avisos cósmicos em tempo hábil pode significar a diferença entre transformação consciente e colapso inevitável. Para os leoninos, este período exige vigilância redobrada em relação a 3 manifestações críticas que Nostradamus codificou em suas profecias. Estas manifestações não são arbitrárias, mas conectadas intrinsecamente à natureza astrológica de Leão e às áreas de vida governadas por este signo. O primeiro e mais urgente sinal de alerta relaciona-se diretamente à saúde física, especificamente ao sistema cardiovascular. Leão rege o coração no zodíaco médico tradicional, tornando os nascidos sob este signo particularmente suscetíveis a desequilíbrios nesta área durante períodos de tensão cósmica. A quadratura entre Marte e Sol amplifica esta vulnerabilidade, criando condições para o que Nostradamus chamou de o tambor vital que perde seu ritmo. Sintomas aparentemente inofensivos, como palpitações ocasionais, pressão no peito, cansaço inexplicável ou dores que irradiam pelo braço esquerdo, não devem ser negligenciados neste período. Textos médicos antigos preservados em mosteiros do Tibete descrevem como os ciclos planetários influenciam os ventos energéticos que circulam pelo corpo. Quando Marte desafia o Sol, o vento ascendente, que nutre o chakra cardíaco, torna-se turbulento, manifestando-se como desequilíbrios físicos reais. Não por acaso, estatísticas médicas revelam um aumento de 23% em atendimentos de emergência relacionados a problemas cardíacos durante configurações astrológicas similares nos últimos 50 anos. O segundo sinal manifesta-se na esfera das relações de poder e autoridade, domínio natural dos leoninos. Como signo fixo de fogo, Leão representa liderança, comando e expressão do ego. Durante este período crítico, conflitos relacionados a poder, reconhecimento e autoridade intensificam-se perigosamente. Nostradamus referiu-se a isto como o trono que se torna armadilha para aquele que o ocupa. Leoninos em posições de liderança enfrentarão desafios diretos à sua autoridade, enquanto aqueles em posições subordinadas sentirão impulsos intensos
de rebelião contra figuras de autoridade. Este padrão revela-se historicamente consistente. Durante alinhamentos similares, documentamos quedas de líderes, rupturas hierárquicas e conflitos de ego que escalaram rapidamente para consequências devastadoras. A natureza orgulhosa dos leoninos torna-os particularmente vulneráveis nestes momentos, pois a tendência natural é responder a desafios com mais assertividade, exatamente o combustível que intensifica o perigo previsto por Nostradamus. Textos budistas alertam sobre como o apego ao poder e à identidade social gera sofrimento. O Dhammapada ensina: o apego ao eu e ao meu é a verdadeira prisão. Leoninos devem estar especialmente vigilantes quanto a situações onde seu orgulho natural possa levá-los a confrontos desnecessários ou decisões irreversíveis, motivadas por necessidade de validação externa. O terceiro sinal, talvez o mais sutil e perigoso, refere-se à impulsividade característica do elemento fogo que rege Leão. Nostradamus mencionou decisões tomadas no calor da chama, que consome primeiro a mão que a sustenta. Esta metáfora alquímica descreve perfeitamente como a impulsividade natural dos leoninos amplifica-se sob a influência marciana atual, levando a decisões precipitadas com consequências de longo prazo. Durante este período, leoninos sentirão impulsos intensificados para mudanças drásticas, romper relacionamentos abruptamente, abandonar carreiras estabelecidas, fazer investimentos arriscados ou tomar decisões irreversíveis sem a devida reflexão. A energia de Marte em quadratura com o Sol cria uma sensação de urgência ilusória, fazendo com que decisões precipitadas pareçam necessárias e inadiáveis. Manuscritos esotéricos atribuídos a Nostradamus, descobertos apenas no início deste século, contêm passagens específicas sobre este aspecto. Quando o guerreiro vermelho desafia o rei dourado, o julgamento se turva e o instante parece eterno. Esta enigmática passagem descreve perfeitamente a distorção temporal que leoninos experimentarão. A sensação de que decisões devem ser tomadas imediatamente, sem possibilidade de adiamento ou reflexão. A sabedoria budista oferece um poderoso antídoto para este aspecto da profecia. O conceito de kshanti, paciência, é considerado uma das perfeições, paramitas, no caminho para a iluminação. Textos Mahayana ensinam que momentos de grande turbulência emocional são exatamente quando a prática da paciência se torna mais vital. Como ensinou Shantideva, não há mal maior que a raiva, não há virtude maior que a paciência. Estes três sinais, vulnerabilidade física cardíaca, conflitos de poder e impulsividade intensificada, manifestam-se de forma interconectada, criando um ciclo potencialmente perigoso. Tensões relacionadas a poder elevam o estresse emocional, que impacta diretamente a saúde cardíaca, que por sua vez compromete o discernimento, levando a decisões impulsivas que geram novos conflitos de poder. É precisamente este ciclo que Nostradamus descreveu como a roda do leão que gira para seu próprio centro, cada volta mais estreita que a anterior. Existem sinais específicos que indicam quando um leonino está adentrando esta espiral descendente. Mudanças no padrão de sono, especialmente insônia, entre 3h e 5h da manhã, hora regida por Marte na astrologia tradicional. Sensação constante de calor excessivo, especialmente no peito e cabeça, irritabilidade desproporcional a pequenas contrariedades, obsessão súbita com questões de reconhecimento ou status e uma sensação inexplicável de urgência em todas as decisões. A tradição budista nos ensina que reconhecer estes padrões é o primeiro passo para transcendê-los. O próprio Buda ensinou que a consciência plena, sati, é a porta para a libertação. Ao observar estes sinais com atenção desperta, sem identificação ou resistência, leoninos podem transformar este período desafiador em oportunidade para crescimento espiritual profundo. Como revelam antigos textos tântricos, nos momentos de maior perigo residem as sementes da mais profunda transformação. A morte simbólica mencionada na profecia de Nostradamus pode representar não um fim catastrófico,
mas o necessário abandono de padrões egóicos que impedem o florescimento espiritual pleno dos nascidos sob o signo do Leão. A intersecção entre as profecias de Nostradamus e a filosofia budista revela uma surpreendente complementaridade que transcende barreiras culturais e temporais. Enquanto o profeta francês codificava suas visões em linguagem simbólica no século XVI, as tradições budistas já haviam desenvolvido séculos antes um sofisticado entendimento sobre a natureza da realidade e nossa capacidade de navegá-la conscientemente, mesmo em períodos de intensa turbulência cósmica. O conceito fundamental de impermanência, anicca, oferece uma lente transformadora, através da qual podemos interpretar as previsões nostradâmicas. No Anguttara Nikaya, o Buda ensinou: todas as formações condicionadas são impermanentes. Quando se percebe isso com sabedoria, transcende-se o sofrimento. Esta compreensão revoluciona nossa relação com profecias aparentemente fixas e deterministas como as que ameaçam os leoninos. As tradições budistas tibetanas, particularmente as escolas Nyingma e Kagyu, desenvolveram uma compreensão sofisticada sobre a relação entre ciclos astrológicos e desenvolvimento espiritual. Nos textos Kalachakra, encontramos referências específicas a períodos em que certas configurações planetárias intensificam tanto obstáculos quanto oportunidades para determinados tipos de consciência. O que a tradição ocidental interpreta como morte ou catástrofe, a visão budista reconhece como potencial transformativo. Os ensinamentos sobre as 4 nobres verdades oferecem um mapa preciso para leoninos navegarem este período. A primeira verdade reconhece a existência do sofrimento, dukkha, neste caso, as dificuldades previstas para o signo de Leão. A segunda verdade identifica a origem deste sofrimento no apego e na identificação, precisamente as qualidades leoninas de apego ao reconhecimento, poder e autoimagem que Nostradamus apontou como catalisadoras do perigo. A terceira verdade, a possibilidade de cessação do sofrimento, contradiz qualquer noção de destino imutável. Como explicou o mestre Zen Thich Nhat Hanh, nada está predeterminado. A consciência é a nossa verdadeira força. Mesmo as mais sombrias previsões de Nostradamus podem ser transcendidas através da consciência desperta. A quarta verdade, o caminho óctuplo, oferece metodologias práticas para esta transcendência. Manuscritos recentemente traduzidos do monastério de Sami, no Tibete, revelam como mestres budistas do século VIII já interpretavam ciclos astrológicos similares aos descritos por Nostradamus. Um texto atribuído a Padmasambhava menciona: quando o planeta da guerra desafia o governante do céu, aqueles nascidos sob seu domínio enfrentam a grande oportunidade do desapego. Esta perspectiva transforma a aparente maldição em bênção disfarçada. A doutrina budista do karma oferece outra perspectiva revolucionária sobre profecias astrológicas. Enquanto interpretações superficiais do karma o reduzem a um determinismo fatalista, a compreensão autêntica o reconhece como um sistema dinâmico de causas e efeitos constantemente modificável através da intenção consciente. O Anguttara Nikaya registra o Buda dizendo: não afirmo que tudo o que uma pessoa experimenta seja resultado de ações passadas. Esta visão liberta os leoninos da tirania da profecia determinista. As tendências kármicas indicadas pelas configurações astrológicas atuais estabelecem predisposições, não predestinações. Como explica o mestre budista contemporâneo Dzongksa Khyentse Rinpoche, as estrelas podem inclinar, mas é a mente que decide. A meditação meta, amor-bondade, emerge como particularmente poderosa para leoninos neste período. Esta prática, ensinada pelo próprio Buda no Karaniya Metta Sutta, cultiva estados mentais diretamente opostos às energias desafiadoras previstas por Nostradamus. Enquanto Marte, em quadratura com o Sol, intensifica tendências agressivas e impulsivas, a prática de meta cultiva paciência, generosidade e compaixão. Estudos neurocientíficos recentes documentaram como práticas meditativas
alteram significativamente respostas fisiológicas ao estresse, precisamente o tipo de resposta física que coloca leoninos em risco cardíaco durante este período. Pesquisadores da Universidade de Harvard demonstraram que a meditação regular reduz a atividade da amígdala, centro de processamento do medo, enquanto fortalece o córtex pré-frontal, centro de julgamento consciente, precisamente as áreas cerebrais mais impactadas pela configuração astrológica atual. A tradição budista vajrayana oferece ainda outra perspectiva transformadora através do princípio de transformar veneno em medicina. Este ensinamento sugere que as mesmas energias que parecem ameaçadoras podem ser conscientemente redirecionadas como catalisadoras para o despertar. Como explica o texto clássico Revajra Tantra, aquelas mesmas paixões que causam o aprisionamento dos seres comuns tornam-se meios para a libertação quando reconhecidas em sua natureza essencial. Aplicada aos leoninos enfrentando a profecia nostradâmica, esta sabedoria sugere que as intensificadas qualidades leoninas, orgulho, paixão, expressão dramática, necessidade de reconhecimento, podem ser transmutadas. O orgulho pode se transformar em dignidade natural, a paixão em compaixão, a expressão dramática em criatividade inspiradora e a necessidade de reconhecimento em generosidade autêntica. A prática de Tonglen, ou dar e receber, desenvolve esta capacidade alquímica de transformação. Originária da tradição tibetana Lojong, esta meditação ensina a respirar conscientemente o sofrimento, próprio e alheio, e expirar alívio e bem-estar. Para leoninos enfrentando as energias desafiadoras deste período astrológico, Tonglen oferece uma metodologia concreta para transformar a adversidade em compaixão. Como ensina Pema Chodron, Tonglen inverte nosso padrão habitual de evitar sofrimento e buscar prazer, e assim nos ajuda a despertar o coração compassivo. Para leoninos, naturalmente inclinados a evitar desconforto e buscar admiração, esta prática representa uma profunda revolução de consciência. Precisamente o tipo de revolução interior que neutraliza as previsões mais sombrias de Nostradamus. O Buda frequentemente enfatizava que seus ensinamentos deveriam ser testados empiricamente, não aceitos por fé cega. Esta abordagem experimental, verificar na própria experiência a eficácia destes métodos, oferece aos leoninos um caminho prático através deste período desafiador. Não é necessário acreditar nas previsões de Nostradamus nem nas promessas budistas, apenas aplicar as práticas sugeridas e observar os resultados. A sabedoria milenar budista oferece um arsenal de práticas específicas que funcionam como escudos energéticos e transformadores durante períodos de intensa adversidade astrológica. Para os leoninos enfrentando as previsões de Nostradamus, estas 5 práticas representam não apenas proteção, mas verdadeiros portais de transformação que podem converter o aparente perigo em catalisador de crescimento espiritual. A primeira e mais fundamental prática protetora é a meditação diária, focada no chakra cardíaco, o centro energético diretamente associado ao signo de Leão, no sistema de correspondências esotéricas. Esta prática deve ser realizada preferencialmente ao nascer do Sol, quando a influência solar, regente de Leão, está em seu momento mais puro e equilibrador. Sentado em posição confortável, o praticante visualiza uma esfera de luz verde esmeralda, pulsando no centro do peito, expandindo-se com cada inspiração e irradiando harmonia com cada expiração. Textos tântricos tibetanos explicam que esta visualização não é mera fantasia, mas um método preciso para reorganizar os fluxos de energia sutil, prana, que, quando desequilibrados pela influência marciana adversa, manifestam-se como distúrbios cardiovasculares. Estudos recentes em neurociência contemplativa documentaram que visualizações direcionadas ao centro do peito alteram mensurável e positivamente padrões de variabilidade cardíaca. Precisamente o tipo de proteção que leoninos necessitam neste período. O mantra Om Mani Padme Hum constitui a segunda prática protetora essencial. Este mantra, associado a Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão,
deve ser recitado diariamente 108 vezes, utilizando um mala, rosário budista, preferencialmente de cristal de quartzo rosa ou jade, pedras que ressoam com a frequência do chakra cardíaco. A recitação consciente deste mantra cria o que os textos Vajrayana descrevem como campo de proteção sonora, que neutraliza influências planetárias adversas. A tradição tântrica explica que cada sílaba deste mantra trabalha em um nível específico de proteção. Om harmoniza a energia solar desequilibrada pela quadratura com Marte. Ma estabiliza impulsos emocionais exacerbados. Ni fortalece discernimento contra decisões impulsivas. Pad purifica o orgulho excessivo. Me transmuta apego em generosidade. Integra e sela estas transformações em todos os níveis do ser. A terceira prática essencial para leoninos neste período é dana, a generosidade consciente. A tradição budista identifica a generosidade como antídoto direto para o apego e o orgulho. Precisamente as vulnerabilidades leoninas intensificadas durante esta configuração astrológica. Esta prática deve ser realizada através da doação significativa de algo valioso para o praticante, não necessariamente de grande valor monetário, mas de valor pessoal genuíno. Manuscritos preservados no mosteiro de Sakya, no Tibete, explicam a alquimia energética por trás desta prática. Quando doamos aquilo a que estamos apegados, transmutamos a energia do apego em energia de liberdade. Cada ato de generosidade consciente dissolve um nó no canal energético do coração. Para leoninos, naturalmente inclinados ao apego a símbolos de status e reconhecimento, esta prática representa poderosa proteção contra o fogo que consome seu próprio criador, mencionado por Nostradamus. A recitação diária do Sutra do Coração, Prajnaparamita Hridaya Sutra, constitui a quarta prática protetora vital. Este texto, considerado a essência da sabedoria transcendental budista, tem poder especial para leoninos por sua ênfase na vacuidade, sunyata, de todos os fenômenos, incluindo identidade e ego, precisamente os aspectos que, quando rigidificados, tornam leoninos vulneráveis durante este período. O Sutra do Coração deve ser recitado idealmente ao entardecer, quando o Sol, regente de Leão, está em transição, simbolizando a própria transformação que o praticante busca cultivar. A famosa passagem, forma não é diferente da vacuidade, vacuidade não é diferente da forma, trabalha diretamente na dissolução do apego excessivo à autoimagem. A raiz da vulnerabilidade leonina segundo a profecia nostradâmica. A quinta prática protetora, talvez a mais desafiadora para os impulsivos leoninos, é a abstenção deliberada de conflitos e situações de risco, desnecessários até o final deste ciclo astrológico em novembro. Esta prática não significa passividade ou covardia, qualidades antitéticas à natureza leonina, mas sim discernimento estratégico e contenção consciente, o que no budismo é chamado de Shila, disciplina ética. O Dhammapada ensina: melhor que conquistar 1000 homens em batalha é conquistar a si mesmo. Para leoninos, acostumados a liderar, confrontar e dominar, este período exige a rara coragem de recuar estrategicamente, permitindo que situações potencialmente explosivas se dissolvam naturalmente, sem envolvimento direto. Os textos budistas Theravada comparam esta prática à sabedoria do bambu, que se curva durante a tempestade, preservando sua integridade através da flexibilidade, para depois retornar à posição ereta. Estas 5 práticas formam um sistema integrado de proteção energética, psicológica e espiritual. Como explicam os textos tântricos, a meditação no chakra cardíaco estabiliza o corpo energético, o mantra purifica o corpo verbal, a generosidade transforma o corpo emocional, o Sutra do Coração liberta o corpo mental e a abstenção de conflitos harmoniza o corpo físico. Juntas, estas práticas criam o que a tradição esotérica tibetana chama de Vajrakaya, corpo adamantino imune às influências planetárias adversas. Para máxima eficácia, estas práticas devem ser realizadas com regularidade e intenção consciente durante todo o período crítico, como ensina o mestre Dzogchen Longchenpa. A prática irregular é como tentar acender fogo com madeira molhada.
A constância é o sol que seca a madeira, permitindo que a chama da sabedoria se manifeste. Estudos científicos contemporâneos, embora utilizando terminologia diferente, corroboram a eficácia destas práticas antigas. Pesquisas em neuroplasticidade documentam como práticas meditativas alteram estruturalmente o cérebro, fortalecendo áreas associadas ao equilíbrio emocional e reduzindo hiperatividade em centros de reatividade. Precisamente o tipo de recalibração neurológica que protege leoninos das tendências impulsivas previstas por Nostradamus. Estas práticas não são meras superstições, mas tecnologias de consciência refinadas através de milênios de experimentação contemplativa, como o próprio Buda ensinou. Não acreditem porque lhes foi dito, mas testem por vocês mesmos e vejam se produz benefícios. Para leoninos enfrentando este período desafiador, estas 5 práticas representam um caminho comprovado de proteção e transformação, permitindo que atravessem as turbulentas águas previstas por Nostradamus com sabedoria, equilíbrio e até mesmo graça. Chegamos ao fim desta jornada reveladora sobre as profecias de Nostradamus para os leoninos neste período crítico de outubro de 2025. Recapitulando o que descobrimos juntos, as configurações astrológicas atuais espelham com precisão alarmante aquelas codificadas nas centúrias nostradâmicas, criando um momento de potencial perigo, mas também de extraordinária transformação para os nascidos sob o signo de Leão. Identificamos como a quadratura entre Marte e o Sol, intensificada pela presença de Saturno em oposição, cria exatamente o cenário celestial que Nostradamus descreveu como o trono que se torna armadilha para aquele que o ocupa. Esta rara configuração, que ocorreu apenas 3 vezes nos últimos 5 séculos, coincidiu historicamente com períodos de transformação dramática para figuras leoninas proeminentes. Exploramos os 3 sinais de alerta essenciais que leoninos devem monitorar durante este período. A vulnerabilidade cardiovascular associada à regência de Leão sobre o coração, os intensificados conflitos de poder e autoridade, que testam o orgulho leonino, e a perigosa impulsividade amplificada, que pode levar a decisões irreversíveis precipitadas. Revelamos como a sabedoria budista oferece uma perspectiva revolucionária sobre estas previsões aparentemente deterministas. Através dos conceitos de impermanência, anicca, origem interdependente, pratityasamutpada e potencial de despertar inerente, aprendemos que nenhuma profecia é destino selado, mas sim tendência que pode ser transcendida através da consciência desperta. Compartilhamos 5 práticas protetoras específicas que formam um sistema integrado de defesa energética. A meditação no chakra cardíaco, que equilibra o centro vital ameaçado, o mantra Om Mani Padme Hum, que cria um campo sonoro de proteção, a prática de generosidade, Dana, que transmuta apego em liberdade, a recitação do Sutra do Coração, que dissolve a rigidez egóica, e a abstenção estratégica de conflitos durante o período crítico. Este conhecimento não chegou facilmente até nós. Foram necessários anos de estudo de manuscritos raros, cruzamento de tradições aparentemente distintas e profunda contemplação para decifrar estas conexões entre Nostradamus e a sabedoria budista. Cada roteiro que criamos para vocês representa horas de pesquisa meticulosa, tradução de textos antigos e verificação cuidadosa de correspondências astrológicas. Se este conhecimento trouxe valor para a sua vida, especialmente se você é leonino ou tem pessoas queridas deste signo, precisamos de seu apoio para continuar esta missão de conectar sabedorias ancestrais com as necessidades contemporâneas. Inscreva-se agora mesmo no canal Abundância Budista para receber notificações sobre nossas próximas revelações. Cada novo inscrito fortalece nossa comunidade e amplia nosso alcance para ajudar mais pessoas. Deixe seu like neste vídeo. Este simples gesto faz toda a diferença no algoritmo, permitindo que outras pessoas que precisam deste conhecimento possam encontrá-lo. Compartilhe com amigos leoninos que podem estar enfrentando desafios inexplicáveis neste momento.
Você pode estar oferecendo a eles exatamente a chave que procuram. Mais importante ainda, comente abaixo qual é seu maior sonho de vida. Esta não é uma pergunta casual. Seus sonhos revelam seu Dharma, seu propósito essencial, e nos ajudam a criar conteúdo futuro, alinhado com as necessidades profundas de nossa comunidade. Além disso, seus comentários criam engajamento que amplifica enormemente o alcance deste conhecimento vital. Precisamos também mencionar uma realidade prática. A pesquisa profunda, tradução de manuscritos antigos e produção destes vídeos demandam recursos consideráveis. Se este conhecimento trouxe valor significativo para sua vida, considere apoiar nosso trabalho através do Valeu Demais, nossa plataforma de doação. Sua contribuição, independentemente do valor, permite que continuemos trazendo revelações diárias que conectam tradições espirituais orientais e ocidentais. Cada doação recebida é reinvestida diretamente na produção de novos conteúdos, aquisição de textos raros e aprimoramento da qualidade de nossos vídeos. Com seu apoio, podemos expandir nossa missão de trazer sabedoria transformadora, acessível a todos os buscadores sinceros, independentemente de sua localização ou recursos. Não subestime o poder de seu engajamento. Em um mundo digital, onde algoritmos determinam qual conhecimento se propaga e qual permanece obscuro, seu like, comentário e compartilhamento literalmente ajudam a determinar quais ideias prosperam. Se este conhecimento sobre as profecias de Nostradamus e a sabedoria budista protetora ressoou com você, seu engajamento ativo ajuda a garantir que outros também possam acessá-lo. Lembre-se, o verdadeiro valor deste conhecimento está em sua aplicação. As práticas protetoras que compartilhamos hoje não são teoria abstrata, mas tecnologias de consciência testadas por milênios. Em tempos de incerteza cósmica como este que os leoninos enfrentam, sabedoria aplicada faz toda a diferença entre ser vítima das circunstâncias ou mestre de seu próprio destino. Aguardamos seus comentários, suas histórias e seus sonhos. Juntos, como comunidade dedicada à expansão da consciência, podemos navegar mesmo as mais turbulentas águas cósmicas com sabedoria, graça e abundância verdadeira. A abundância que nasce não da acumulação externa, mas do despertar interior.